Está começando mais um Pode Treinar, o podcast para quem quer treinar, e hoje a gente vai ter um assunto muito legal, um assunto, vamos dizer assim, bem gostoso, literalmente, né? Sabe aquele momento em que você, à noite, prepara seu jantar, preenche aquele belo copo de vinho, na verdade eu acho que não é nem copo, né? O mais elegante seria a gente trazer uma taça, né? Dar aquela encorpada. Como o mundo seria se a gente não tivesse essa bebida milenar, presente em tantos momentos da nossa história. E você pensa que ela não muda nada no nosso corpo, essa bebida, eu diria que esse marco que a gente tem na nossa história? Bom, eu acho que hoje a gente vai poder abordar um pouquinho sobre isso. E para me ajudar a falar sobre isso, hoje eu trago uma professora muito especial, a professora Beatriz Delamares Figato. Ela que é profissional de educação física, ela é especialista em saúde cardiovascular, amante de vinhos, mineira de origem e de coração. Oi, Bia, como é que você tá? Oi, Renato, tudo bem? E você? Para mim é um grande prazer ter sido convidada, assim, me sinto muito honrada por ter sido sua convidada no podcast de hoje. Não pode treinar, né? Com certeza. A gente vai abordar aqui, será que a gente vai poder treinar, né? Eu que agradeço a sua participação com a gente, é sempre muito bom rever nossos amigos, rever entre aspas, né? Pra quem não tá vendo aqui, a gente tá só no áudio, eu tô falando com a Bia aqui, ó, pelo vídeo, né? Porque essa quarentena aqui pegou todo mundo e a gente agora vai ter que se acostumar com esse novo normal de falar um pouquinho à distância, né? A Bia, que é uma mineira que fez aí um programa de especialização, eu tive o prazer de conhecer ela lá no Instituto Dante Pazzanese, onde a gente trabalha com a reabilitação. E ela desempenhou um grande estudo aí, né, Bia? O que você pode me falar aí a respeito? Primeiro de tudo, na verdade, vamos começar do começo. Você sempre gostou de vinhos, Bia? Essa a questão, né? Primeiro, quando eu comecei a me interessar, né, na época de a gente começa a interagir com o álcool em si, né? A única bebida que me chamava atenção, que me atraía, era definitivamente o vinho. Então, veio assim, juntou com a pesquisa que eu teria que fazer algo no instituto, juntei algo que eu gosto de fazer com algo que tivesse a ver com a saúde cardiovascular e, claro, também com exercício, né? E aí a vontade com o gosto juntou e eu fiz da minha pesquisa que ficou para mim um fator muito gostoso, né? De pesquisar, porque é algo já que eu gosto muito. Gente, para quem não sabe, a Bia, cada palestra que ela dava era uma taça de vinho que a gente levava. A gente praticamente aí gostava da palestra dela, porque a gente ficava já até eufórico, né? Hoje tem, talvez, qual uva? Hoje é Merlot, hoje é Cabernet. Cabernet. Enfim, a gente tinha sempre esse deleite aí de trabalhar, né, bem das palestras dela, porque eu não sei se a gente ficava mais alegre por conta do vinho, ou se porque o conteúdo que ela apresentava pra gente era muito legal. Brincadeiras à parte, com certeza o conteúdo era muito bom. A Bia, ela teve uma grande experiência aí com essa parte do vinho, né? Então vamos lá, Bia. O que você pode me falar assim? Como que a gente pode considerar o vinho? É uma bebida boa? Sem dúvida, o vinho, ele tem seus benefícios. Então, assim, é feito a partir da fermentação da casca da uva, né? Com a semente. E é nessa casca da uva com a semente que contém a substância que tem as ações benéficas para a saúde. Então, essa substância é o polifenol, né? Só que esse polifenol ele é dividido em dois grupos. Os flavonoides, que é a quercetina, o tanino, e os não flavonoides, que é o resveratrol, que é esse o cara da grande sacada aí, que é o aliado do vinho, né? Então, o resveratrol é o que possui maior quantidade nessa casca de uva. Então, assim, ele que permite as ações benéficas, né, que é presente no vinho. Então, em relação à saúde cardiovascular, o que ele melhora, o que ele atua ali, né, dentro do cardiovascular, né? Então, ele ajuda a inibir a oxidação da lipoproteína de baixa densidade, que é o LDL, né, que é o nosso colesterol ruim. Além de tudo, ele também reduz o colesterol total. Ele também melhora a vasodilatação da síndrome de óxido nítrico. O que é o óxido nítrico, né? Ele é um vasodilatador. Então, ele ajuda a fluir o fluxo sanguíneo dentro das artérias. E, além disso, como ele
estimula essa síntese do óxido nítrico, ele também inibe a síntese da endotelina 1, que por sua vez ela é um vasoconstritor, né? E entre isso ele também inibe a agregação plaquetária, que é onde ele atua na aterosclerose, né? Ele ajuda a diminuir a formação dessas placas de ateroma. Meu Deus, então a gente descobriu o Santo Graal, né? Porque realmente o vinho, ele está presente já na história da humanidade, ele está presente na Bíblia, ele saiu da água, virou, né, o vinho, né? Tem uma simbologia muito grande. E aí na parte da fisiologia você está me falando então que ele tem um mecanismo que ele minimiza muito os riscos cardiovasculares. Para quem não sabe, gente, o LDL, ele é talvez um dos principais fatores que fazem aí com que a gente forme placas nas nossas artérias, deixa tudo entupido e aí as pessoas podem ter um risco maior de infarto. E olha, gente, um dos efeitos aí que a Bia está trazendo pra gente é um efeito muito positivo que o vinho traz, né? Então, nesse sentido, ele tem umas substâncias aí bem legal, né? O nome desse bichão, então, é o resveratrol, é isso, Bia? Resveratrol, exatamente, legal. É o resveratrol. E toda uva tem isso? Então, todas as uvas contêm, porém, umas em mais e outras em menos quantidade. Por exemplo, a uva branca tem menor quantidade de resveratrol do que a uva vermelha, né? Por então, conta da cor. O vinho branco, então, é um vinho que tem menos resveratrol? Tem menos. Eu achei um dado que o vinho branco ele tem de 200 a 30 miligramas por litro. Já o vinho vermelho, né, o tinto, ele tem de 1.000 a 4.000 miligramas por litro. Então aí, pessoal, vocês estão vendo que o vinho branco, ele só é, para algumas pessoas até mais gostoso. Mas então, é o vermelhinho, hein, gente? Esse aí é o cara. E aí também tem aquela questão, né? Então é só a uva e a uva, né? O que seria de fato só ela, contém exatamente essa porcentagem de resveratrol, se ingerida somente ela. Sim, ela tem, mas porém o vinho ele ainda ajuda a aumentar essa quantidade de resveratrol por conta mesmo da fermentação com o álcool. Então o álcool e a fermentação da uva aumenta essa biodisponibilidade do resveratrol. Nossa, aí que eu acho que é a grande dúvida de muita gente, né? O suco de uva então não dá certo, né? Tem que ser o vinho. Até tem essa quantidadezinha lá, mas o vinho ele é o que manda, né? Por conta do etanol, por incrível que pareça, né? E por incrível que pareça, na verdade, esse é o que é o paradigma, talvez, então, que a gente pode falar do vinho, né? Se a gente está falando de coração, a gente também pensa que o álcool, pro coração, ele também não é uma coisa tão legal. E aí, como que a gente pode dosar? Como que a gente pode fazer, né? Porque se a gente pensa, por um lado ele é bom, por um lado ele talvez não possa ser bom, como é que a gente pode falar isso? Como é que você falaria isso aí? A gente não recomendaria vinho, né? Não é uma recomendação. Mas, assim, o álcool também tem estudos que mostram que ele tem uma ação benéfica também no organismo em quantidade moderada, né? Então, ele tem um efeito também sobre as plaquetas. Então, ele ajuda também a aumentar a taxa da lipoproteína de alta densidade, que é o colesterol bom, que é o HDL. Então, entre os malefícios que o álcool tem, que são maiores também do que seus benefícios, ele tem essa ação benéfica, né? Porém, nas quantidades exageradas dele, ele aumenta também o risco cardiovascular, né? E também não é indicado para hipertensos e nem pessoas com doenças coronarianas. Então, assim, ele não é uma indicação, né? Ele é um paradigma de que nada em excesso. Não diria também que o uso também não é totalmente errado, né? Muito bem, Bia. Realmente, essa questão de recomendação é uma coisa que a gente tem que deixar bem importante aqui, gente. A Beatriz é uma profissional de educação física e eu também sou profissional de educação física. Olha, tudo que é referente a uma parte nutricional, eu recomendo sempre que vocês busquem um nutricionista, acompanhem também o seu quadro com um médico, porque eles vão dizer aí e conduzir essa parte tanto nutricional quanto clínica para ver se está tudo bem e tal. Quando a gente sabe que sempre nosso grande amigo vinho aí, ele está presente na nossa vida, e a gente não tem como deixar de lado isso quando a gente pensa no nosso treinamento, né? Bia, o que você pode me dizer a respeito do treinamento físico
E as pessoas que não querem de deixar o vinhozinho de lado, né? Quer fazer exercício, o que a gente pode dizer? Ele pode ser algo que pode te ajudar, ele pode ser uma coisa que não vai interferir, ou realmente ele é uma coisa que vai te prejudicar? De maneira nenhuma, Renato. O resveratrol também, em associação com o exercício físico, ele traz inúmeros benefícios também para a saúde, né? Claro que não é um pré-treino, né? Você não vai utilizar um vinho e treinar, né? Consumir o vinho e treinar, né? Mas a associação do resveratrol juntamente com o exercício, ele aumenta também as enzimas antioxidantes. Então, elas, como o exercício físico, principalmente o extenuante, né? Quando você exagera no exercício físico, você tem a produção de espécie ativa de oxigênio, né? E o resveratrol ajuda com que consiga eliminar essas espécies ativas de oxigênio, porque o exercício ele vai demandar mais oxigênio vai precisar que consuma mais oxigênio para que as espécies ativas sejam eliminadas. E o resveratrol ajuda nessa, como se diz, ele dá um empurrãozinho nessa rodinha de mandar o consumo de oxigênio para o exercício e assim vai eliminando as espécies reativas de oxigênio, né? Ele é um cara, então, que potencializa aí você não perder com o exercício, né? Porque a gente sabe que essas espécies aí reativas de oxigênio, gente, deixa eu estar falando grego, isso daí é uma coisa que no metabolismo, quando a gente faz exercício, basicamente, o oxigênio que você utiliza para fornecer energia, ele acaba resultando em algumas, nem sempre ele é tão bem metabolizado. Por isso que quando a gente fala que as pessoas não devem treinar aí somente uma vez por semana, aí, esporadicamente, é porque há um excesso dessa produção dessas espécies reativas de oxigênio aí. E elas não fazem bem para o organismo, porque elas são meio que tóxicas. São uma das toxinas que a gente poderia dizer assim, que o nosso corpo produz quando você não está acostumado e faz um exercício muito intenso. Então a gente tem aí um aliado do nosso lado, né, Bia? Porque é uma bebida gostosa, milenar, que já tem uma história e agora ela tem um potencial para o exercício físico e de repente pode trazer um benefício. Um adendo, né? Ele também ajuda no envelhecimento, né? Opa, peraí, agora vou até me ajeitar na cadeira aqui. Envelhecimento? Que você tem de novo aí? Então, pois é, porque ele melhora a função mitocondrial, né? Então ele faz com que as células tenham uma vida longitudinal um pouco a mais. Então ele ajuda no envelhecimento. Poxa, que legal. Não, realmente assim, nesse sentido, a gente tem sempre que ponderar essa condição da dosagem mesmo, né? Porque realmente, se o idoso tem mais propensão à doença cardiovascular, mas ao mesmo tempo o vinho tem propriedades antioxidantes que podem ajudar ele no treinamento. O treinamento pode fazer bem para o envelhecimento. O envelhecimento pode ser um gerador aí da doença cardiovascular. A gente fica nesse paradigma, né? Aliás, a Bia, ela descreveu, gente, no site dela, eu dei uma pesquisadinha lá no site dela, o paradoxo francês do vinho, né? O que você me diz disso daí, Bia? Você sabe me explicar um pouquinho a respeito desse paradoxo aí? Foi mesmo. Foi daí que surgiu, né, a grande ideia de estudar o vinho, né? Foi quando viram que os franceses são os maiores consumidores de vinho. E viram também que eles, apesar do grande consumo, tinham baixo risco de doença cardiovascular. E foi daí que eles começaram a estudar o vinho associando com a saúde cardiovascular, né, que é chamado paradoxo francês. E aí eu escrevi lá no meu site um pouquinho da introdução do vinho aí, preciso dar uma continuidade nas descobertas. Ah, mas com certeza vai ter muito chão ainda para você complementar isso daí, porque, gente, cada dia que passa, o vinho não é igual o ovo, né? Então não é todo dia que tem aí um artigo dizendo faz bem, faz mal. Mas, de modo geral, a evolução da tecnologia tem demonstrado realmente essa melhora de saúde com o vinho. É uma substância interessante, porque é uma coisa que está tão próxima do nosso dia a dia, que é interessante que a gente aborde esse tema sempre que for possível, né? E a gente vai trazer sempre essas informações para vocês aí. E, lógico, pode sugerir para a gente lá, pode acessar aí o meu Instagram, gente, para quem não lembra aí, é o @RenatoPelaquim. E lá eu estou tentando sempre receber vocês, se precisarem de alguma coisa, sugerir temas para a gente vir aqui, né?
E a Bia foi uma das nossas ouvintes aqui que trouxe essas informações a respeito do vinho. Bia, você consome qual vinho? Qual que você mais gosta? Eu gosto do Cabernet Sauvignon. É o que eu mais consumo. Só que as que estão presentes, né, para ser mais científico, assim, as uvas que são mais presentes, que contêm maior quantidade, é a Vitis labrusca e a viníferas, né? O que eu descobri também no decorrer aí da pesquisa é que as uvas Shiraz também é que contém tem maior concentração de resveratrol devido à cor dela ser ainda mais vermelha, né? Ainda mais forte. Olha que legal, gente. Então aí, ó, a tendência enóloga da Bia, ela está sendo aflorada ao longo dos anos aí com essas pesquisas envolvendo o treinamento, né? Ó, galera, uma coisa que é importante ressaltar, quando a gente faz aí o consumo de bebida alcoólica, seja o vinho, seja as outras, a gente não recomenda que se faça exercício logo após essa ingestão, tá? Pode dar um pouquinho de arritmia e quem já tem aí, mesmo que não tenha problema no coração, viu? E também, para as pessoas que já têm problema no coração, dá uma moderada. Isso daí tem que ser só realmente uma bebida muito a tira-gosto, porque realmente pode aí causar alguns prejuízos. E a gente não quer isso, a gente sempre quer trazer a saúde para vocês e esperamos sempre que vocês tenham essa condição de se beneficiar aí com o que a gente está sugerindo e com o que vocês também têm no dia a dia. Bia, como é que a gente poderia falar então para as pessoas te acharem, para elas saberem aí quem é você, ou perguntar um pouquinho mais sobre o vinho, né? Falar assim, gostei aí do seu jeito mineiro, como é que é? Então, e também se alguém quiser entrar aí numa pesquisa mais profunda, né, sobre o vinho, mais de campo, que é o que eu pretendo ainda buscar, porque ainda são bem escasso, né, o estudo com vinho, principalmente com humanos. Então eu acho que é uma tendência que pode vir muito benéfica, né, para a sociedade ainda. E então, para me achar, eu tenho o Instagram, né, @BiaZigato ou @BeatrizZigato_EDF. Tem o meu LinkedIn lá também, Beatriz Zigato, e tem um site que é sobre a saúde cardiovascular e que eu estou colocando uns blogs, uns assuntos da área, tentando atualizar sempre, né, para que mais pessoas da área da educação física possam se interessar mais por esse lado da pesquisa, de estar pesquisando sempre o que está falando, né, saber falar o que realmente está aí na literatura e na atualidade. Muito legal, Bia. Eu já vi o site, gente, está muito legal, confiram lá depois, vale a pena. A Bia é uma profissional muito dedicada, tive o prazer de trabalhar com ela no ano passado e agora a gente está aí fazendo essa parceria aqui no nosso podcast. Então, Bia, você quer passar uma última mensagem aí para os nossos ouvintes? Sim. Então, o que eu poderia falar que quem gosta, né, do consumo, quem gosta do vinho, né, e tem esse receio de tomar, se faz bem ou não, que sempre surgiu essa questão, né, vinho faz bem, ainda mais quando eu comecei a pesquisar, todo mundo vinha me perguntar, e aí, quanto eu posso beber, o que eu posso beber, eu vou beber uma garrafa, né, então, assim, depende, a gente vai por fatores de risco, né, como fatores limitantes, como a idade, o sexo, a genética. Então, o ideal, assim, de 2 a 3 taças por dia é super saudável, né? É o que eu venho buscando aí na literatura. Mas isso vai de cada organismo vai responder de um modo, né, com o álcool, nada em exagero, né? Tudo moderado. Muito bem. Então, pessoal, com o seu vinho aí do lado, tome com moderação. Lembrando que não é para vocês beberem com a quantidade na vertical em relação ao seu dedo, e sim na horizontal, né? O pessoal sempre fala essa questão. 2 dedos de vinho. Os 2 dedos não é na vertical, tudo bem, gente? Então, pessoal, muito obrigado por mais um Pode Treinar. E, Bia, será então que as pessoas que tomam vinho podem treinar? Claro, devem treinar e podem treinar. Muito bem, então. Galera, valeu, um grande abraço para todos e tchau! Um abraço, obrigado, Renato. Tchau.